Salve, salve nação! Wesley estreou bem na seleção brasileira e a imprensa está elogiando o nosso craque da lateral direita. Merece ser titular, né? Rapaz, o Wesley entrou e mudou o jogo, galera. Vamos ver aqui agora esse corte da imprensa elogiando, enaltecendo o Wesley, que entrou muito bem. Deixa o seu like, seja bem-vindo ao nosso canal e inscreva-se, por favor. Ajuda a gente aí, galera. Vamos lá pro vídeo. As imagens aqui são da ESPN, link na descrição como créditos. Deixa eu só voltar um pouquinho. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá? Aí, vamos lá, simbora. Eles têm liberdade, ofensivamente falando, de movimentação, de trocas, de busca de infiltração, de aberturas e, ao mesmo tempo, as obrigações a partir do momento que nós não tenhamos posse de bola. O que melhorou foi a nossa compactação. A gente fica feliz, né? A gente fica feliz de estar conseguindo fazer um bom resultado aqui hoje. Essa vitória veio num momento importante para a gente, né? Conseguimos subir alguns degraus ali na tabela, né? Foi importante, né? Contra um adversário que estava ali lutando também pela ponta de cima da tabela, né? Então que a gente continue nessa dinâmica para que a gente possa conseguir crescer com a vitória, né? Eu acho que vindo a vitória tudo acaba tranquilizando um pouco mais para que a gente possa estar trabalhando, né, tranquilamente. Se eu estiver bem defensivamente, minha parte ofensiva flui normalmente, então meus companheiros me ajudaram bastante também, passando confiança quando eu entrei. Marquinhos falando, faz teu jogo, todo mundo passando confiança, e isso é muito importante, que o grupo passe uma confiança para quem entra e, como eu falei, o nervosismo estava grande, mas ocorreu tudo bem e nada melhor que estrear com a vitória. Sempre em jogos ou em data FIFA ou em competições, sempre tem aquele, jogador tal sai fortalecido desse confronto. Jogador tal não foi muito bem e perde um pouco de espaço. O Wesley, os minutos que ele jogou, a repercussão foi muito positiva, né? Muita gente elogiando e cornetando um pouco o Wanderson que estava antes. Vou começar a nossa análise aqui com o professor Celso Zelt, porque o professor não só na universidade, mas também na atuação dele do jornalismo, sempre dá muitas notas. Para começar a nossa análise, vou pedir para o professor. Professor, qual seria a sua nota de 0 a 10 para a seleção brasileira na vitória contra a Colômbia? E por quê? Justifique. 7 na hora que eu estava fechando a nota. 7? Foi uma atuação... Tô achando uma nota alta, hein? Eu daria menos, hein, professor? Foi uma atuação de ruim para razoável. Sabe o 7 no tá bom, vai? Tá bom, vai. Ganhou. Eu acho que tem algumas coisas... aluno simpático. Não, esforçado. Uma coisa não se pode dizer do jogo de ontem, que jogou contra ninguém. Não é verdade. É um bom adversário. Estou considerando isso. Muito bom. Na minha nota. Estou considerando aquilo que a gente sempre cobra, né? O craque tem que desequilibrar, o The Best apareceu. Não, no último lance, a gente passou o jogo inteiro falando chuta Vinícius. Chuta Vinícius. Ele teve pelo menos 2 lances para se consagrar e preferiu passar a bola. Naquele ele acabou decidindo o jogo. 7 pelo resultado final. Correu muitos riscos de ter uma atuação 5, 5,5. Eu acho que o segundo tempo, principalmente, começa muito bem. O gol sai cedo. Ninguém pode dizer que teve pressão psicológica. Se você faz o gol a 5 minutos, você está mais leve para jogar. Sim. Não foi o que aconteceu. Tomou um empate numa saída de bola errada no fim do primeiro tempo. O segundo tempo, ofensivamente, e aí é que me pegou, o Brasil me desistiu. O goleiro da Colômbia não participa do jogo. Era um jogo que precisava do resultado. Então faltou aquele punch de seleção que a gente cobra em todos os jogos. Mas considerando, primeiro, havia um bom adversário do outro lado. Segundo, se cobra aquela coisa do craque que muitas vezes a gente fala, o cara tem que aparecer. O Vinícius realmente apareceu e deu o resultado. Um 7, eu acho que considerando que houve o resultado, muito melhor, muito mais, muito acima do desempenho. E vamos para outra agora no jogo com a Argentina. Claro, cada um vai ter a sua nota, a sua avaliação. A minha visão é um professor Celso Zelt bonzinho. Eu daria uma nota 6. Na última? 6 na última por causa do gol também? Porque 6 eu ia dar antes. Aí saiu o gol, aí eu falei, não, então vou aumentar essa notinha. Eu ia dar um 5 ali e tal, mas Vini Júnior fez o gol,
Brasil ganhou, gol da nossa estrela, eu passaria para um 6, 6,5, vai. Mas legal. Uma coisa a gente concorda. Iríamos todos dar uma nota inferior antes do gol. O gol é fundamental para todas as nossas notas. É óbvio, porque é um belo gol, um gol decisivo que dá a vitória, é óbvio que a nota aumenta. Não aumenta, Eugênio? Um gol do cara que a gente espera. E, insisto, o adversário é um bom adversário. Sim, muito bom. É um dos melhores da América do Sul, né? Brasil, Argentina, Colômbia, as melhores seleções que tem agora no momento. O vice da Copa América. Especificamente sobre uma fala do Dorival, Eugênio e Mari, quando ele começa ali dizendo que os jogadores têm liberdade para atuar ofensivamente, pelo menos ali naqueles primeiros minutos, até quando o Brasil faz 1-0 e logo depois, isso me chamou a atenção positivamente de ver o Vinícius Júnior, obviamente, aparecendo pelo meio, aparecendo pela esquerda, o Rafinha também se movimentando. Essa liberdade, pelo menos que o Dorival falou na entrevista, eu via ela em campo. Não o tempo inteiro, porque o Brasil teve problemas durante o jogo. Mas você também viu isso? Eu acho que, como estamos falando de um esporte coletivo, essa liberdade, entre aspas, tem que ser uma liberdade organizada. E não pode cada um fazer o que acha que tem que fazer e pronto. Você achou uma liberdade bagunçada ontem? Não ia todo mundo para a esquerda, que eles gostam de jogar. Isso. Não, eu não achei que tenha sido bagunçado. Uma liberdade não. com limites. Eu achei que a gente viu ali várias trocas de posição. Então, quando um vai para a esquerda, o outro vai para a direita. Então, aconteceu isso no primeiro tempo. O Rodrigo veio para a esquerda, o Rafinha foi para a direita. Ali na frente, sim. Aí tinham mais liberdade de movimentação. O Vini e o João Pedro, que teve uma atuação apagada. No segundo tempo, o Vini foi mais lá para o lado dele, onde ele fica mais à vontade. Exato. E a jogada imediatamente anterior ao gol, ele fez outras boas jogadas no segundo tempo ali. Estamos vendo uma delas. Mas a jogada imediatamente anterior ao gol é uma jogada fantástica. Ele sai da marcação de vários atletas, volta lá no meio de campo, até que sofre a falta. E logo após a cobrança da falta, ele já abre de novo na esquerda, recebe a bola e faz o gol. Ali ele fica mais à vontade. Eu falava sobre isso ontem, né? Sim. Ele pode eventualmente até jogar um pouco mais por dentro e por dentro sofreu o gol que originou, sofreu o pênalti que originou o primeiro gol do Brasil. Então o Vini participa decisivamente dos 2 gols. Exato. A infiltração dele pelo meio no primeiro lance e esse aí no segundo, né? Que ele arrisca um chute de fora da área, que ele faz muito lá no Real Madrid também. E dá a vitória ao Brasil. Então, Vini decisivo, algo que a gente espera dele. Lembra que se falava muito do Romário, né? O Romário tocava na bola poucas vezes na partida e nas poucas vezes que ele tocava, ele conseguia resolver os jogos. O que importa é isso. Eu até recebi ontem um post, quando eu elogiei, né, o gol da vitória do Vini, alguém falou assim na rede social, jogou nada, mas decidiu, né? Participou dos 2 gols. O que importa é isso. Claro. Decide. É um jogador que decide. O que ficou claro no jogo de ontem é que a seleção da Colômbia é muito melhor treinada que o Brasil. O jogo coletivo deles funciona e logo um pouco antes do gol deles no primeiro tempo, eles dominavam completamente. Toque de bola, recomposição, aproximação, inversão de jogo, marcação alta. No segundo tempo também, né, Eugênio? Eu tive essa impressão, uma boa parte do segundo tempo. Mas aí, a partir da metade do segundo tempo, eles começam a cair muito. Mudar. Então, eu acho que o choque... Então, isso que eu ia falar. Quando houve o choque, a minha impressão, do Alisson com o zagueiro lá, Davinson Sanches, naquele momento a Colômbia tomava conta do jogo. Isso. Aí o jogo ficou parado 7, 10, não sei quantos minutos, esfriou. E vieram as substituições, justamente naquele período ali. As substituições fizeram bem ao Brasil. Muito bem. Não exatamente por um plano tático, mas pelo gás que os jogadores que entraram... Aliás, já tinha feito uma substituição antes, que foi a entrada do Matheus Cunha no lugar do João Pedro, que funcionou. O Brasil melhorou com o Matheus Cunha. É um jogador que tem mais mobilidade, que volta mais para ajudar, que se movimenta mais pelos lados do campo. Então, ele já melhorou o time do Brasil. Mas depois as substituições que vieram ali, as entradas, especialmente do Wesley. O Wesley entrou com um gás, com uma vontade, com uma disposição. Nada como ter 21 anos de idade. Batendo no peito e falou, dá licença que eu vou tomar conta dessa posição aqui. Savi também jogou bem, mas acho que o Wesley, ele sobressaiu muito pelo ímpeto. E disse que ele estava nervoso, hein? Imagina se tivesse à vontade. E isso jogou o time do Brasil para frente. No mesmo momento que a Colômbia começou a fazer as trocas
e que aí não teve o mesmo nível, né? Os jogadores que entraram não estavam no mesmo nível, e até de entrosamento, né? Também nível técnico, daqueles que saíram. Então, a Colômbia, ao contrário do que fez na maior parte do jogo, ela foi recuando, começou a fazer cera. Teve um lance ridículo do goleiro deles, que ficou lá todo batendo na cabeça, esticando a perna. Pura cera. Ali eles entregaram. Estava satisfeita com o empate, não parecia? Não, estavam com medo. Eles entregaram na reta final do jogo que para eles estava ótimo, 1-1. É porque assustou. Não, e assustou essa mudança do lado direito, porque de fato ali o Brasil criou ótimas oportunidades e envolveu a defesa da Colômbia, que até então tinha conseguido um encaixe interessante, né? Antes da substituição, não era o lateral que subia tanto, não era um ponta que explorava muito por ali, as associações pelo lado direito não aconteciam. Então, acho que quando acontece a substituição, a Colômbia sente esse momento. Tem e aí o lance do Rodrigo ali, inclusive, que ele tem a bola dominada, ele para. E aí vem o jogador por trás, tira a bola dele, assim, faltou ali, estava faltando ímpeto. E os jogadores que entraram deram esse ímpeto, essa vontade. E aí o Brasil cresceu, teve lá os 10 minutos, né, de acréscimos e conseguiu aos 8 fazer o gol com o Vini. Eu acho que foi muito nesse embalo, né? Então, o que importa é que ganhou o jogo, claro, mas eu gostaria muito de ver uma seleção brasileira organizada coletivamente como a Colômbia se mostrou. Então, ficou muito nítido isso. E, aliás, já tinha acontecido ano passado na Copa América. E mais ainda naquele primeiro jogo contra a Colômbia, que ainda era o Diniz, o técnico, que o Brasil tomou um vareio lá em Barranquilha. E, mais uma vez, a Colômbia mostrou que, apesar da terceira derrota seguida, enquanto time, tem mais organização que o Brasil. E o Brasil conseguiu a vitória. Fato de estar jogando em casa, mesmo que a torcida brasileira não seja uma torcida daquelas que inflamam o estádio, que vibram junto com o time, que fazem a diferença, é um jogo do Brasil, não é um jogo na Colômbia. Então isso também fez com que o Brasil tivesse um pouco mais de disposição para ir para cima, para buscar o resultado. E é uma vitória que deixa o Brasil muito bem encaminhado para se classificar para a Copa, apesar de toda a campanha irregular da seleção brasileira. E no final das contas brilhou o cara que a gente espera que brilhe, the best. Vini the Best. Você lançou aqui, Vini the Best. Não foi eu que lancei, foi a FIFA. Não, você lançou aqui. No F360 você falou, vamos chamar de Vini the Best. Não, eu só falei. Quero cumprimentar o amigo. Vini the Best decidiu. Não é? A partir daí, Vini começou a jogar na seleção. Acho que não é coincidência, hein? Inclusive, eu levei bronca essa semana, Mari. Porque eu comecei a falar aqui e esqueci, falei só Vini Júnior. Professor Celso, Eugênio falaram, opa, Ou é The Best em todos. é Vini the Best ou não é? É sempre o Vini The Best, ainda mais nessa situação. Deu justificou. Sorte. Deu sorte, vamos Mari, gostaria você já deu pitacos, tá? Mas gostaria da sua análise também, a sua nota, se você quiser, fique à vontade para dar a sua nota, a sua análise. O que precisa melhorar, o que foi mal, você achou tudo ruim, mas ganhamos. Fique à vontade, Mari. Eu acho que fica, de fato, essa sensação, né, de que o Brasil não consegue sustentar as partidas, né? Foi um início ali até, enfim, acho que o primeiro tempo foi marcado por alguns momentos. Teve o gol do Brasil muito cedo e ali parecia, de fato, um propósito de jogo que estava dando certo com o Alisson, essa ligação quase que direta, porque a gente tem pontuado aqui, né, como para o Brasil é difícil desempenhar em eliminatórias por conta da postura dos adversários. Como eles baixam, como eles dificultam o jogo, negam espaço para Vini Júnior, que gosta de espaço, para Rafinha, para Rodrigo. E ontem, nesse primeiro momento, a gente viu que o Brasil teve espaço. E aí o Brasil conseguiu encaixar um jogo, só que não sustentou. Enquanto a Colômbia não encaixou a marcação. Exatamente, a Colômbia demorou para entender que o Brasil ia partir para isso. Aí tem o primeiro cartão amarelo para o Bruno Guimarães. E aí já deixa ele fora do jogo contra a Argentina. Então, acho que a partir do cartão amarelo do Bruno, já dava para identificar que a Colômbia começava a se posicionar melhor em campo para, de fato, estancar esse jogo do Brasil no meio de campo. Gerson também, né? Então, aí, na sequência, vem a lesão do Gerson. E na transmissão, os colegas pontuaram, né, que o Gerson já estava sentindo, já tinha baixado o ritmo para depois ser substituído. Então, muito rápido, o Brasil já perdeu o meio de campo. E aí a Colômbia se sente à vontade com o meio de campo dominado, né? Porque negou espaço ao Brasil, que estava dando certo, e a Colômbia tem ótimos meio-campistas que também acionam muito bem os seus homens de frente. Então, acho que o primeiro tempo ele foi marcado por isso. Um começo muito rápido e intenso do Brasil, explorando uma Colômbia que ainda não tinha se encontrado na marcação. 2 jogadores importantes do Brasil precisam recuar um pouco. O Joelinton entra, e o Joelinton, ele é um jogador hoje muito mais dessa marcação forte e dessa ligação rápida. Então, o Brasil, ele mais uma vez ficou sem esse meio-campista
que faria a conexão entre volantes e ataque. A gente não sabe como que a partida seria, o desenrolar da partida com o Gerson, né? A gente sabe que o Gerson cobre uma área imensa. Ele fazia um bom jogo. Exato, e ele cobre uma área imensa de campo, né? Ele é esse jogador que vai conduzir o time e vai se aproximar de Rafinha, de Vini, de Rodrigo. Então a gente não sabe como seria, mas o Dorival, ele escolhe o Joelinton, que por uma pura infelicidade participa do gol da Colômbia. No segundo tempo, o Bruno Guimarães até falou, né? A gente colocou eles na roda, depois a gente foi dominados. E aí, no segundo tempo, tem um ajuste ali ainda na base da conversa e eu acho que as substituições melhoram, de fato, o Brasil. Então, acho que o Dorival, quando ele analisa na coletiva que o Brasil está avançando, que está em progresso, eu acho que até dá para a gente identificar algumas situações e alternativas. O Wesley entrou muito bem, o Savinho, mais uma vez, entrou muito bem, o Matheus Cunha, eu acho que o João Pedro, ele não conseguiu desempenhar talvez uma função em que o Dorival esperava mais dele. Quando o Dorival fala de dar liberdade aos jogadores de frente, é porque esses jogadores, eles precisam da liberdade para atuar. Eles não são jogadores fixos nas suas posições. No Real Madrid, cada um tem mais ou menos ali a sua, né, o seu lugar. Mas o Real Madrid tem o Mbappé, que ali você alimenta. O João Pedro não é o cara que é alimentado hoje no Brighton. Ele é o que alimenta também. Então, acho que ele ainda ficou meio confuso nessa situação de encaixe com os seus outros 3 companheiros de ataque. Eu acho que dá para avaliar de uma forma quase que legal esse resultado. Conseguiu o 2-1, conseguiu os 3 pontos diante de um adversário difícil. Se vai agora jogar fora contra a Argentina, já pode pensar num possível empate. Já não vai com aquela pressão de que é o jogo que vai determinar a situação de Dorival, é o jogo que vai determinar a situação de tabela. Então, acho que tem alguns pontos e talvez o principal, o Vini Júnior ter sido o protagonista com o pênalti sofrido, com um gol, mas também com uma atitude repreendida pelos próprios colegas, né? Quando ele tenta fazer uma certa cera para sair, estava pendurado, poderia irritar o árbitro, tomar o amarelo e ficar fora contra a Argentina. Levou bronca de alguém e ali aí, da Matheus seleção Cunha, Vambora, Matheus tá Cunha e quem foi o outro? Rafinha. Rafinha veio primeiro, Matheus Cunha veio e falou, ó, tchau, sai de campo, que agora é a sua substituição. Então, acho que foi um dia ali, uma noite, que mostrou alguns elementos dessa seleção que até então a gente não estava acompanhando. Imagino, aliás, tenho certeza, que ninguém vai chegar agora e vai falar assim, o Rodrigo tem que sair do time porque jogou mal ontem. Duvido. Isso não vai ser colocado, não vai ser cogitado. O Rodrigo permanece como titular. Não foi bem ontem, o Savinho entrou melhor. Mas eu não vi e não acredito que eu vá. Agora, em relação ao Wanderson, eu já vi uma gritaria ontem, não só de torcedores rubro-negros. O Wesley tem que ser titular. Daqui a pouco nós vamos fazer uma enquete aqui. O Wesley tem que ser titular já contra a Argentina? Ele entrou com personalidade, entrou arrebentando. Exato. Entrou mostrando que ele mostra com a camisa rubro-negra, com a camisa da seleção. Exato. Tem que ser titular no Monumental de Núñez contra a campeã do mundo? Sim. Calma que eu tô vendo você ansioso olhando pra mim. Daqui a pouco vamos falar sobre a resposta da sua enquete. Também, ele tá assustado. Calma, Eugênio, que eu tô vendo você nervoso e ansioso. Eu já sei a resposta da sua enquete. Da minha resposta? Percentual do que Calma, o você povo tá vai nervoso. responder. Daqui a pouco vamos falar muito mais de seleção brasileira. Você tá nervoso, Abel. Calma, Eugênio, calma. Tô calmo. Calma, Eugênio. Estou vendo você olhando pra mim, você tá Tô olhando tenso. assustado. Calma. Com a sua veemência. Você tá acuado. Calma. Hoje ele não tá acuado. Calma, o Rafael Prats, que estava aqui outro dia, que falou, esse Wesley, ele pode virar o novo Cafu. Não. Calma! Calma! Isso é a cara não do faça Prats, né? isso com o Rafael Prats. E nem com o Wesley, Não faça, coitado. porque isso foi você que falou Eu não. na ocasião em que o Wesley foi convocado. Você falou aqui. Fãs de esportes na hashtag. Leandro e o Wesley são jogadores de características diferentes. O Wesley é um lateral mais de força, de velocidade, de muito ímpeto. O Mais Leandro, Cafu, né? O Leandro era muita técnica. Era uma técnica extraordinária. Eu não vejo, por exemplo, o Wesley, num futuro, migrando para jogar na zaga como o Leandro jogou, né, na zaga, porque até pelo porte físico, pelas características. Mas o Wesley, eu acho que tem um futuro grande pela frente na seleção brasileira. Boa. Viu, Cristiano? Você mandou bonito. Você cutucou a onça com a vara curta. Se for meio Leandro, meio Cafu, eu já estou satisfeito. Mas legal, entrou bem, brincadeiras à parte, entrou bem o Wesley ontem. Tem jogado muita bola no Flamengo. Tomara que desenvolva também com a camisa da seleção e que tenha uma briga pela posição saudável aí
com o Wanderson, outros que apareçam. O Ian, que já foi convocado, não é Ia Ian? aparecer. Hã? O problema é aparecer outros. Tá demorando, né, Eugênio? Estamos esperando há um tempinho já. Aí tá difícil, lateral dos dois lados, né? Intervalo rápido, daqui a pouco. O Wesley estreou voando, galera. Estreou muito bem. Vinícius Júnior decidiu o jogo. E agora eu vou trazer aqui para vocês as notas, o ranking de atuação. De ontem para hoje, essas notas aumentaram. Vou mostrar aqui para vocês as notas do público e também as notas do GE. Tá bom, galera? Alisson 6.0 e 4.5. Bento 6.0 e 5.8. Wanderson, nossa, o Wesley tem que ser titular, cara. Wanderson, muito mal. 4.5 do GE, 2.7 do público. Wesley, olha só o Wesley, bem melhor, né? 7.0 do GE, 8.2 do público. Marquinhos, 5.0 e 4.6. Gabriel Magalhães, 5.0 e 4.7. Arana, 5.5 e 5.0. Bruno Guimarães, 6.0 e 5.0. André, 6.0 e 5.4. Gerson saiu lesionado, infelizmente, 6.0 e 6.4. Jogou pouco, né, galera? Eu acho que ele já foi sentindo uma dorzinha, cara, eu acho. Porque ele saiu reclamando de dores na coxa na final contra o Fluminense. Joelinton, 4.0 e 2.6. Rafinha, 7.0 e 6.5. Rodrigo, 5.0 e 4.4. Nossa, o Rodrigo não fez um bom jogo, né? Savinho, 6.0 e 5.8. João Pedro também não fez um bom jogo. 4.5 e 2.4. Matheus Cunha entrou no segundo tempo junto com Wesley. Teve uma nota de 5.5 e 5.2. Vini Júnior, 7.5 e 7.2. Decidiu o jogo, né? Sofreu o pênalti e fez o gol da vitória. Léo Ortiz entrou no final do jogo, 5.7. Dorival, 5.5 e 3.2. Dê suas notas aqui nos comentários se você quiser, tá bom, galera? Está aqui o ranking de atuação da seleção brasileira. Muito bem, agora a seleção brasileira encara a Argentina na próxima terça-feira, às 9 da noite. O Wesley tem que ser titular. Comente aqui o que você acha sobre isso. Valeu, tamo juntos. Deixa aquele likeão para ajudar. Se inscreva aqui no canal e ative a sinita. Fui!